Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos falar sobre variação linguística. O que é a variação linguística? Variação linguística são as variações da língua de acordo com os padrões de uso que ela pode manifestar. E aqui no próximo slide explica melhor sobre isso, que a variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. O vocabulário, a pronúncia, a morfologia, a sintaxe, ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas, ou seja, sempre se modificando e sensíveis a fatores como a região geográfica. Lembramos que o nosso país ele é muito extenso, né? Pensa que o falante do Rio Grande do Sul, ele se expressa de forma diferente do falante da região norte, nordeste, por exemplo. O sexo, né? A diferença entre o falar do homem, da mulher, a idade. Já teve uma conversa com o avô de vocês? Como é diferente a forma de falar, né? Quantas palavras, eu me lembro que uma vez meu avô falou assim, sobe na minha cacunda. Eu demorei para entender que cacunda era para subir nas costas dele. Então, são algumas palavras, né, que eram muito comuns na época deles e já não são nas nossas, não era na minha e tampouco na de vocês. Classe social do falante, é claro que aquela pessoa que teve a oportunidade de estudar mais, ela tem uma forma diferente de se expressar daquele que teve menos oportunidade de frequentar a escola. O grau de formalidade, né? Nós sabemos que tem o padrão formal e o informal do contexto da comunicação. Lembrando que a forma como você se expressa é bem diferente de acordo com o local. Por exemplo, você está numa pelada junto com seus colegas no futebol, né? Diferente de você estar reunido numa reunião com o diretor da sua escola, por exemplo, você não pode se portar da mesma maneira, falar da mesma maneira. Continuando, é importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas, cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Tipos de variação linguística. Primeiro, variedade regional. Já até falei um pouquinho, né? A forma como os falantes se expressam dependendo da região. Por exemplo, os falantes de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro fala mais chiado, né? Aí tem até um exemplo de um poema de Oswaldo de Andrade. Vistos da fala, para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mior. Aqui tem um quadro comparativo das expressões mais utilizadas no norte, nordeste, norte e sul, né? Por exemplo, jerimum é abóbora na região nordeste, alçar a perna é montar a cavalo na região sul, miudinho é pequeno na região norte. E daí vai, tem outros exemplos aí para vocês lerem depois com calma. Variedades sociais são as variedades que possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático. Exemplo, fala plantar ao invés de plantar, bom ao invés de bom, problema ao invés de problema. E os morfossintáticos, 10 real ao invés de 10 reais, eu vi ela ao invés de eu a vi, eu trouxe ao invés de eu trouxe, entre outros. Variedades estilísticas são as variedades na língua de acordo com o grau de formalidade, ou seja, linguagem formal e informal. Formal é aquela usada em situações comunicativas formais, uma palestra, um congresso, uma reunião, como eu comentei, uma reunião com o diretor da sua escola, em uma redação. E a linguagem formal, né? Em situações informais, em sua casa, com seus amigos, no jogo de futebol, por exemplo, como eu já falei, é a mesma coisa que a linguagem coloquial. Gíria ou jargão é um tipo de linguagem usado por determinado grupo social
fazendo com que diferencie dos demais. A gíria normalmente está relacionada a um grupo de jovens, né? As gírias dos adolescentes, dos skatistas. O jargão, ele está mais relacionado à profissão. Por exemplo, o jargão dos médicos, aquele tipo de linguagem própria dos médicos, aqueles termos que só eles usam, dos advogados, etc. Aqui nós temos um exemplo de variação regional, né? O nosso personagem favorito é o Chico Bento, né? Ele é caipira. Então, nos quadrinhos bem mostra aqui esse tipo de variação. A variação histórica, olha a palavra você. Era vós me ser, que foi faço um ser, você, agora é ser. E a gente usa na internet VC, né? Nas redes sociais. A geográfica, ó, tá mostrando a fala do gaúcho e do mineiro, né? Que se difere de acordo com a região, como eu já falei. Variação social, eu já comentei com vocês. Quem teve a oportunidade de estudar mais, como o exemplo aí do advogado, o juiz, desculpem, ele tem advogado, o juiz, ele tem uma linguagem, ele teve oportunidade de ascender, né, de progredir em seus estudos. Diferente da conversa aí do surfista, ó. Oi, rapaz, do surf, brigadão. Tá, show, valeu, brigadão. Com certeza esse rapaz aí, ele teve menos oportunidade para estudar. Variação situacional. A capacidade que o indivíduo tem de empregar diversas formas da língua e se adequar. É o que eu falei para vocês. Você não fala da mesma maneira com um professor na escola fazendo uma prova de língua portuguesa, a mesma forma que você fala com a sua mãe, por exemplo, ou com seu colega lá do futebol, né? A gente tem que respeitar. Espero que vocês tenham aprendido, né? Eu estou com muitas saudades, lembrando que eu sou nova nessa profissão de youtuber e eu espero que vocês entendam as minhas limitações. Eu tentei fazer o melhor que pude. E um beijo para vocês, tudo de bom.